Poder começar? Tem que ser bem rápido por causa do horário de vocês, tá? Pai, nós te agradecemos, louvamos, bendizemos teu santo nome, apresentamos nossas vidas diante de ti, Pai, nessa manhã, nessa tarde. Senhor, que o Senhor venha ao nosso encontro, derrama o teu Espírito sobre nós, flui o teu Espírito dentro de nós, abra nossa mente, nosso entendimento, Pai, e nos liberta, Pai, nos prepara, Pai, para ter uma libertação espiritual profunda, da maneira que o Senhor desejar. Seja conosco, Deus, na autoridade do nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Galera, hoje vocês pegaram, né? Quando eu mando uma surpresa lá no grupinho lá e a galera não tem muito tempo, mas eu falou que era dinheiro, a galera apareceu, Fernando. Falou que é dinheiro, eu nem comi, tô aqui. Quem não tá precisando, quem não quer, né? É isso. Mas vamos lá, galera. E assim, falar dinheiro no ambiente religioso é tão complicado, né? Misturar Deus e dinheiro é tão complicado pra gente, né? Quem acha? Você acha que é complicado, Fernando? Eu acho que é muito de cada um, né? Você tem que saber lidar com o dinheiro, né? O dinheiro não pode ser, como se diz, o seu Deus mesmo, né? O dinheiro é bom, a gente pode usar ele para o bem, para ajudar outras pessoas, para fazer muita coisa boa, não pode ficar escravo dele, dependente demais dele, né? Eu vim agora há pouco tempo de uma crise financeira, de dependência mesmo, do meu irmão ter que fazer compra de mercado, água e luz, nunca tinha passado por isso na minha vida, mas firme no Senhor e acreditando que era um tempo mesmo do tratar de Deus comigo e acreditando que ele tem sempre o melhor, né? E que ele estava cuidando o tempo inteiro. Então, eu acho que é isso, a gente não acreditar que Deus sempre vai nos suprir, e ele sempre supre, né? Porque senão a gente vira escravo do dinheiro mesmo. É isso, é isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que se a gente cresce, o reino do céu, o reino de Deus cresce. Se a gente expande, o reino de Deus expande. Porque nós fomos chamados para ir. A galera entrando aí. Nós fomos chamados para ir para fora, para governar o mundo. O Apocalipse fala que nos foi dado o reino e o sacerdócio. E o que a gente faz? O que a igreja fez? Foi trazer todo mundo para dentro da igreja e criar um grupinho seleto de pessoas que frequentam a igreja ou que são, teoricamente, o corpo de Cristo, né? E, na verdade, por que nós estamos sendo influenciados aí? Por que nosso mundo está corrompido desse jeito? Por que hoje a gente passa por todos esses problemas sociais que a gente tem? Porque nós não nos colocamos na posição de autoridade que deveríamos ocupar. Quer falar, Luana? Pode falar. Não, na realidade, bem de encontro com isso que você está falando, Thales, é a questão hoje, que não sei se vocês estão percebendo, mas o tanto de pessoas, né, que têm usado o nome de Deus para ganhar dinheiro. Vamos falar disso, Luana. Vamos falar disso também, porque é um caso importante e é isso que complica muito a nossa relação dinheiro e Deus, sabe? E eu aprendi que dinheiro é um assunto extremamente espiritual. Como? A Bíblia fala um pouquinho mais de 200 vezes sobre salvação e fala mais de 1000 vezes sobre dinheiro. Jesus equipara a autoridade do dinheiro com a autoridade dele. Porque ele fala assim, ó, vocês estão com essas caras aí? Vou falar, calma, vou explicar. Jesus fala assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar um e odiar outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Sabe, o dinheiro alcança um local de senhorio mesmo, de governo. E quem está acompanhando aqui na célula sexta-feira, a gente falou disso na última célula, sobre governo, lidar como se Deus fosse senhor da vida. Na nossa aula de segunda, nós falamos de novo sobre governo e lidar como se Deus fosse senhor da nossa vida. E, mais uma vez, a gente fala disso, sobre quem é o nosso Senhor e se nosso Senhor tem nos governado de verdade. O primeiro ponto que eu toco se a pessoa... Nosso chamado é para entregar a nossa vida para Deus. E se a gente tem capacidade de entregar a nossa vida, mas não tem capacidade de entregar o nosso dinheiro, a gente coloca o nosso dinheiro acima da nossa própria vida. E isso é um caso muito, muito perigoso. Uma coisa muito preocupante para a vida do crente. Porque a Bíblia fala, onde está o seu tesouro, está seu coração.
Seu tesouro está no seu dinheiro, seu tesouro não está no reino. Então, se seu tesouro está no seu dinheiro, por mais dinheiro que você tenha, o reino não expande. Para que Deus vai te prosperar? A gente consegue olhar para dentro e consegue perceber assim, ó, nos fazer uma pergunta provocativa. Por que Deus me prosperaria? O que eu faria se eu tivesse prosperidade financeira na mão? Tá? Porque nós estamos falando de prosperidade financeira. Falando de outro tipo de prosperidade, não. Nem de outro tipo de provisão. O que eu faria se Deus me desse mais provisão, mais dinheiro, mais prosperidade financeira? Quem eu seria? Porque, de novo, se nosso coração está no dinheiro, nosso coração não está no reino. Então, nada que Deus te der vai fazer com que o reino se expanda. Tá? Luana Richelli, você tem sonhos? Tenho. Fala um sonho seu aí. Um sonho? Dar uma casa para minha mãe e comprar um carro. O que falta pra você fazer isso? Eu acho que nem é. Não é assim, lógico, o dinheiro, mas seria mais a organização. Mas se tivesse dinheiro, resolveria o problema. Com certeza. Fernanda, você tem sonho? Então, os meus maiores agora, apesar de ser que eu moro de aluguel, mas os meus maiores hoje são comprar um carro e ser uma patrocinadora do reino, financeiramente. E não patrocina porque falta dinheiro? Não, na verdade, assim, eu estou patrocinando pouco, mas eu Tem quero dinheiro assim, para comprar um carro, Fernanda? dinheiro nesse exato momento na minha mão aqui não, mas eu sei Então, que ele beleza. está a caminho da minha mão. Ok, só vamos simplificar, porque a gente tem pouco tempo. Quem tem sonho? Todo mundo aí, pode ficar com o microfone fechado, só balança a mãozinha. Quem não consegue realizar o sonho hoje porque não tem dinheiro? Ele não está na minha mão agora, nesse momento, para eu realizar. É isso. É disso que a gente está falando. A Bíblia fala que o dinheiro a tudo responde. A Bíblia fala que o dinheiro a tudo responde. E a gente se curva, a gente trava as nossas necessidades, os nossos sonhos por ausência dele. E por muitas vezes entender que a nossa provisão, a nossa possibilidade de fazer as coisas vai acontecer quando a gente tiver dinheiro na mão. Vamos falar de um cara muito próspero. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Fala de um cara muito próximo. Quem conhece Jó? Jó é um cara próspero. Quem concorda? Eu concordo. Concorda? Beleza. O que a Bíblia fala sobre Jó? Vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Fala do gado dele, era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos no Oriente. Se a gente for pensar, o Ocidente não existia. A terra era uma só, né? A crescente fértil, a Mesopotâmia, foi onde surgiu a população, e lá que existia, era o Oriente. Então, Jó era o homem mais rico do mundo. Iam seus filhos às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs e comiam com ele. Vamos lá, versículo 6. E num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: "De onde vens?" Satanás respondeu: "De rodear pela terra e passear por ela." E disse o Senhor a Satanás: "Observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal." Então respondeu Satanás ao Senhor: "Porventura teme Jó a Deus debalde?" Ou em outra tradução vai falar assim, ó: "Jó não tem razões para temer a Deus? É à toa que ele teme a Deus? Acaso não puseste em volta dele uma cerca e da família dele de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra." O diabo queria tocar nas coisas de Jó. Da mesma maneira que o diabo quer sempre tocar e atacar a nossa área financeira. Porque tocando na nossa área financeira, nós não conseguimos prosperar, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos expandir para que o reino de Deus seja implantado em todo mundo. O diabo, a vontade do diabo de nos travar financeiramente, profissionalmente, através da nossa provisão financeira, é para que a gente não expanda e que a gente não faça, através de nós, que nos realize os nossos sonhos, por exemplo, da Fernanda, que é patrocinar o reino. Porque se a gente cresce, o reino de Deus cresce. Se a gente é grande, se a gente é influente, mais pessoas seguem o que nós falamos.
Nós ganhamos autoridade para poder orientar, para poder discipular, para poder, enfim, encaminhar alguém em alguma coisa. A gente ganha credibilidade através do que a gente prega. E o diabo não consegue entender, ele não consegue perceber que o diabo acha que todo mundo tem um preço, vamos falar assim? O diabo acha que não é possível que as pessoas não se corrompam com tudo que ele oferece. Então, quando o Jó confronta Deus sobre... Diabo confronta Deus sobre Jó, Deus fala com ele, você viu meu servo Jó? Íntegro, reto, temente a Deus e desvia do mal. Deus dá para o diabo 4 virtudes. E o que o diabo responde? Por acaso o Senhor não... Será que ele teme a Jó? Será que ele teme ao Senhor? Toca nas coisas dele, né? Que ele fala. Como é que é? Toca nos bens materiais dele, né? Que é o que ele fala. Isso, porque Deus apresenta para Jó as virtudes de Jó. Jó apresenta para Deus o patrimônio de Jó. Porque é simples adorar a Deus com o bolso cheio, segundo o diabo. E o que o diabo quer? Que Jó não tenha recursos para que a casa dele estivesse blindada dessa forma. Por que Jó não entra Por que o diabo não entra na vida de Jó? Porque a vida de Jó está blindada. Lá no versículo 5 fala assim, ó. Sucedia, pois... Vou ler aqui na versão da NVI. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamar... Vamos lá, 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, uma de cada vez. Convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com ele. Jó tinha 10 filhos. No aniversário de cada um, eles faziam banquetes. Cada um a seu tempo. Diz aqui, ó, nessa versão. Cada um por sua vez. No aniversário de cada um, eles faziam banquetes. Eles chamavam as irmãs. E faziam festa. O diabo não tinha área, não tinha entrada na vida de Jó, porque ele era reto, íntegro, se desviava do mal e temente a Deus. Mas ele tinha áreas que ele podia entrar na vida de Jó através dos filhos de Jó. Só que, da mesma maneira que a nossa salvação não pode ser alcançada antes dela ser consumada, o Jesus está lá na cruz, ele fala assim, ó, está consumado. Ele já veio, já sofreu, então ele consuma. Aquele é o ato de consumação e a partir daquele momento nós temos acesso à salvação através de Cristo. Salvação pela fé, pela graça. Da mesma maneira, o pecado não pode ser cobrado antes que ele seja consumado. Então a Bíblia fala que, sucedia depois de decorrido o turno de dias, de seus banquetes, enviava Jó e santificava. Vou pegar uma versão mais tranquila aqui. Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Jó santificava. Se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Quem quiser anotar aí e abrir lá em Levítico. Levítico 1. Otávio, eu perdi aqui. Qual que é? Oi? Qual que foi que você falou? Levítico 1. Levítico 1, ó. Santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos para ele. Levítico 1. Olha o título do versículo. Não dá para ver não, né? Os holocaustos. Levítico versículo 1 fala sobre as ofertas de holocausto. Jó santificava os filhos através de ofertas e oferecia 10 animais para cada filho. Eu estava falando que Jó era blindado da seguinte maneira. Olha a coincidência. Jó tinha 4 virtudes, né? Reto, íntegro, temente a Deus e desviava do mal. Jó tinha 4 tipos de animais. As ovelhas, os camelos, os bois e as jumentas. E a gente sabe que o diabo, nós já falamos sobre isso, que o diabo atua em 4 esferas de ataque. Devorador, migrador, cortador e destruidor. Principados, potestades, hostes e dominadores. Dragão, serpente, diabo e Satanás. Sempre que o diabo se apresenta em esferas de ataque, ele se apresenta em 4 frentes. Jó tinha 4 virtudes. Cada virtude bloqueava uma frente. E para os filhos e pelos filhos ele santificava. Olha a importância da oferta na nossa vida para poder blindar as coisas que nós temos. A oferta de holocausto que blinda as coisas que nós temos. Não permite que o diabo toque nas coisas que nós temos.
Eu provoquei vocês lá no grupo em relação a isso. Nós estávamos lendo lá em 2 Crônicas 20. Não, mentira. Era Salmo 138. Versículo 2 fala assim, ó. Só um pedacinho. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Deus estabelece princípios quando ele fala. Quando ele disse lá no Éden, quem comer dessa árvore certamente morrerás. Foi necessário que uma vida fosse ceifada para que aquela condenação caísse por terra. Tudo que Deus fala, ele cria. Deus estabelece princípios, ele eleva os princípios, ele eleva a palavra dele acima do próprio nome dele. E por mais que ele queira voltar atrás, por mais que ele queira corrigir alguma coisa ou anular alguma coisa, ele ainda permanece na palavra dele, debaixo da própria palavra dele. Ele eleva o quê, Thales? Ele eleva o próprio nome? Eleva o próprio nome. Uhum. Desculpa, eleva a própria palavra acima do nome dele. Então, a pergunta que eu fiz foi essa lá no grupo, assim, se a gente obedecer princípios, é possível que a gente alcance a plenitude de Deus? A Bíblia nos ensina sobre princípios, ela nos ensina sobre princípios de oferta e como as ofertas blindam os nossos patrimônios, blindam o que a gente já tem. Como ela repreende o devorador, o migrador, o cortador e o destruidor, através da nossa conduta e através da nossa oferta, a nossa oferta de santificação. Porque quando a gente ora, a gente fala assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. É a oferta que santifica. É a oferta que faz a santificação. E o que vai santificar o nome de Deus? É a impureza? O nome de Deus é impuro e a gente precisa santificar para tornar puro? Não, o nome de Deus é puro. É a oferta de sacrifício que santifica o nome de Deus. Santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Porque quando a gente santifica o nome de Deus, quando a gente faz a oferta de Deus, o reino dele vem sobre nós. O reino dele desce sobre nós. E acontece o que está escrito em Mateus, que o reino de Deus está dentro de vós. E agora, com o reino de Deus dentro de vós, a provisão está toda dentro de vós. Ana, tudo que você precisa para ser próspero já está dentro de você. Tudo que você precisa para ser próspero já está dentro de nós. Tudo que nós precisamos já está dentro de nós. Só que a gente precisa acessar isso. Sabe por quê? Ó, Jesus morreu para os crentes ou Jesus morreu para todos? Para todos. E morrendo para todos, não é necessário que creia. É necessário que a gente acesse isso, que a gente pegue isso de alguma forma. Porque a salvação, apesar de ele ter morrido para todos, a salvação não alcança todos. Apenas os que creem. Vocês estão entendendo? Amém. Jó cumpria princípios. E era o homem mais rico. A diferença é que o ímpio também cumpre princípios. Mas ele enriquece com a força do braço. Mas nós, que cumprimos princípios, enriquecemos pelo poder de Deus. Pela provisão de Deus. É da onde vem a nossa força, é da onde vem a nossa riqueza. É da onde vem a nossa provisão. A gente enriquece quando a gente para de querer enriquecer. Porque ser rico não é vantagem. A vantagem é o que a gente faz com que a provisão, com a prosperidade que a gente tem na mão. Então, muitas vezes a gente está querendo ser rico, porque cansou de ser pobre, ou porque os amigos são ricos. E quando pergunta assim, ó, se você tiver 1 milhão na mão hoje, o que você faz? Você pensa em 30 coisas antes de fazer para trabalhar em favor do reino. Mas essa é a chave, essa é a diferença do mundo para nós. O rico trabalha igual um desgramado com a força do braço para enriquecer. Só que o que ele consegue em 10 anos, a gente consegue em 1. Tem assim, a gente pode estar passando por problemas financeiros. E isso é natural. Ou porque a gente não cumpre princípios e o diabo toca, ou porque Deus está cuidando da gente. E até para que a gente saia desse deserto, até porque a gente dê fim a essa disciplina que Deus está fazendo com a gente, depende da consciência que a gente toma em relação ao dinheiro. Nós estamos falando de dinheiro, tá? Nessa disciplina em relação ao dinheiro. Depende da disciplina que a gente toma, que a gente tem, da consciência que a gente toma em relação ao nosso dinheiro. Quanto antes você entende a lição que Deus quer te dar por esse deserto, nesse deserto que a gente está passando,
Porque deserto é lugar de start e de restart. Jesus, quando começa o ministério, ele foi para o deserto para ser tentado. E as pessoas são levadas ao deserto para ser reconfiguradas. Sempre que alguma área da sua vida está abalada, sempre que você vai passar por algum tipo de mudança e que necessita de músculos no seu braço, necessita que você tenha certeza do que você está fazendo, você é conduzido para um deserto. Passa por algumas dificuldades que vão te dar a oportunidade de provar, através dos seus atos, de mostrar para você mesma o que você escolheu e que caminho você segue. Quem te governa. E quanto antes você decide isso, quanto antes você toma consciência disso e entende o que Deus quer me mostrar nesse lugar. O que Deus quer fazer por mim nesse lugar. Por que eu estou passando por essa crise? O que Deus quer me ensinar? Porque tem crente achando que está passando por crise porque o diabo está tocando. Mas o diabo só toca por disciplina de Deus, por permissão de Deus, porque ele quer te ensinar e te disciplinar em alguma área. Vocês estão entendendo? Ô, Thales, Oi. Esse deserto financeiro que eu passei há pouco tempo agora, a percepção que eu tive do tratar de Deus comigo foi exatamente assim, Deus falando comigo. Você tem que entender que você é completamente dependente de mim. Aí, Completamente, dependência. Porque eu fiquei numa escassez financeira, assim, que Deus estava provendo pessoa para pagar uma progressiva, pessoa para pagar uma unha, uma amiga para pagar aquilo, e Deus falando comigo, você depende de mim, você é completamente dependente de mim. Então, é a gente entender isso mesmo, dependência, né? A gente está agora num ano de aceleração, e a gente não precisa de acelerar. Deus quem vai acelerar as coisas na nossa vida, né? É isso. E o tempo que você demora para poder arrancar é quanto antes você aprende sobre cumprir princípios. Porque quem cumpre, nós só passamos a cumprir leis depois que desobedecemos os princípios. Isso é forte, vou falar de novo. A gente só passou a cumprir leis depois que a gente desobedeceu princípios. Obediência. E o que te aproxima de Deus? Olha a diferença. Jó tinha a diferença. Vamos falar de novo. Essa é a nossa diferença do ímpio que enriquece para o crente que enriquece. O ímpio enriquece com a força do braço. O crente enriquece pelo relacionamento, pela fé, pela comunhão, por crer. E com a motivação certa para que o reino se expanda. Só que o que gera relacionamento? Nós precisamos entender que tudo, o que gera relacionamento, o que gera proximidade, gera custo. Gera necessidade de uma oferta. Você tem um relacionamento mais próximo com um amigo, com um namorado, você gasta tempo. Você abre mão de outras coisas. Para ter um relacionamento aqui agora, porque isso aqui é um culto, isso aqui é um serviço a Deus, para que a gente participe de um serviço a Deus, um abriu mão de fazer o almoço, um abriu mão de almoçar, o outro abriu mão de outras coisas. Todo relacionamento gera custo, gera uma oferta. E lá em Filipenses, Deus fala assim, ó. Paulo fala assim, ó. Não sejais inquietos por coisa alguma. Antes de vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Então, uma coisa. Ora a Deus sem inquietude. Ora a Deus sem que isso te incomode, sem que isso te aflinja. Vocês estão conseguindo entender isso? Ora a Deus, gente, sem dificuldade, sem duvidar. Oração, ó, seja em tudo conhecido diante de Deus com oração e súplica, com ação de graças. O que é ação de graças? É agradecimento. Vocês já perceberam que Jesus, quando ia multiplicar o pão, ele nem orava? Levantava as mãos e dava graça. Ações de graças. Levítico 3, ofertas de ações de graça. Oferta de santificação, purificação, oferta de holocausto e oferta de ação de graças. Nós falamos de holocausto, que é o que protege, que blinda a sua vida, que blinda áreas da sua vida. E o que te faz prosperar? Ofertas de ação de graça. Leva suas petições diante de Deus com ofertas de ação de graça. Deus está me falando sobre a minha vida pessoal, sobre o meu ministério. E quanto a gente vai prosperar nesse caminho. Eu quebrei maldições hereditárias na minha vida, eu quebrei problemas que eu tinha na minha vida pessoal que me liberaram para poder prosperar. E eu sinto esse chamado de Deus todos os dias. E todos os dias ele me educa, me ensina, me disciplina a romper essas áreas. E eu estou aqui hoje na condição de transbordar.
de contaminar vocês em relação a isso. Por isso que eu marquei esse ponto tão rápido, porque tem que falar enquanto está queimando isso. Tem que falar enquanto isso está queimando dentro da gente. Ações de graças. A oferta por oração, por ações de graças. Vai lá naquela passagem que fala aqui para não se apresentar diante de Deus de mãos vazias. Você quer ver um negócio? Não ia falar não, mas eu vou falar rapidinho. Acho que dá. Peraí. Atos 5. Crônicas. 1 Reis. Vamos fechar João aqui. Vamos lá em Gênesis 15. Acabando, tá? Gênesis 15. Versículo 6. Estou no 15, estou no 16. Então não vou achar nunca. Isso também não ajuda nada, hein, gente? Deus está falando com Abraão que ele vai ser pai desde o capítulo 11. Então ele vem 11, 12, 13, 14, já está no 15 e ele ainda não foi pai. Aí Deus fala com Abraão assim, ó. Abraão fala com Deus: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, ele disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Deus faz uma oferta para Abraão. Deus dá uma promessa para Abraão. Quem tem promessa de Deus na vida? Eu tenho. Amém. Abraão creu no Senhor. Abraão creu no Senhor. Primeiro ponto, precisa crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que a gente vai fazer uma ação de graças a Deus se a gente não consegue agradar a Ele? A gente não tem fé suficiente para agradar a Deus. E disse ainda: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra por herança. Tá bom? O que Deus prometeu para Arão? Essa terra por herança. Fala aí, é a terra por herança. Quer ver se vocês estão aqui? Terra por herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como eu posso saber que eu tomarei posse dela? Abraão duvidou de Deus. Como é que eu vou ter certeza que essa terra vai ser minha por herança? Como, Luana? Como, Fernando? Confiando, ué. Sacrifica. Obedecendo, né? Se Deus falou, ele é fiel para cumprir. Sacrificando. Pessoal, sacrificando. Respondeu o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida. Também uma rolinha e um pombinho. Sacrifício perfeito. Sacrifício do 3º ano. Sacrifício que alcança passado, presente e futuro. Jesus foi batizado com quantos anos, Tete? 33, 30. Batizado. 30. 30 anos. João Batista fala assim, ó, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nasce o Cordeiro. Com quantos anos ele morreu, Tati? 33. 3 anos. Viveu 3 anos e foi sacrificado. É o sacrifício perfeito. Sacrifica. Como é que eu vou saber para ter certeza que isso vai ser meu? Sacrifica. E Deus deu para Abraão. Pode falar de novo isso? Abraão perguntou assim, ó, como é que eu posso saber que essa terra vai ser me dada por herança? Como é que eu posso ter certeza que essa terra vai ser me dada por herança? Deus fala com ele, Gênesis 15, versículo 9. Traga uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe os animais, cortou ao meio, colocou cada metade em frente às outras. A ave, porém, ele não cortou. Olha que engraçado. Versículo 12. Olha que engraçado, Tati. Versículo 12. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo. O sol se pôs no versículo 12. Lá no versículo 5, antes dele sacrificar, Deus tinha levado ele para fora e falado assim, quantas estrelas? Estrela de dia. Vocês pegaram não, né? Não. A gente fala disso. Agora eu posso fazer uma pergunta? Pode. Como é que a gente sabe o que sacrificar? Como é que a gente sabe o que é sacrificar? O que sacrificar? O que sacrificar? Uhum.
Posso falar disso no finalzinho? Daqui a pouquinho? Tá. Sobre a nossa provisão, gente. Deus fala com Elias assim, ó. Elias, levanta-te, vai até Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma viúva que te sustente. Repara que para Elias Deus dá uma palavra. Vai. Faz. Tati, faz. Luana, faz. Fernanda, faz. Flavinha, faz. Teté, faz. Josi, faz. Só que para provisão ele dá uma ordem, porque eu ordenei a viúva que te sustente. Da mesma maneira que ele fala assim, ó, eu ordenei aos corvos que levem comida de você. Porque se a gente recebe uma palavra, a gente pode escolher ir ou fazer ou não. Mas se a gente recebe uma ordem, a gente precisa fazer. Então, se Elias fosse ou não, a provisão ia estar lá esperando ele. O que talvez está te impedindo de mover financeiramente é crer e se mover em direção à promessa que você já recebeu. E confiar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, quem não tinha fé para entender aquilo que a gente fez na aula 10, uma viagem espiritual, e depois da aula se impactou e falou, cara, uma coisa aconteceu aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a gente entende que são princípios estabelecidos por Deus, que estão acima do próprio nome dele, e a gente cumpre princípios, a gente percebe que Deus dá uma palavra pra gente, ele manda a gente ir, fala, ó, já te dei tudo, tá tudo escrito, não tá, Tati? Pede, será dado. Só que a gente não caminha em direção ao que a gente tem, ao que Deus já liberou pra gente, como é que a gente vai alcançar o que Deus liberou pra gente? Vou matando e vou fechando aqui. Outro problema que a gente tem, para fechar, é entregar nosso dinheiro na mão do sacerdote. Porque, gente, nós precisamos dizimar, precisamos ofertar na mão do sacerdote ou do ministério que você conhece, que você confia. Tá? A cidade de Malaquias fala sobre alimento, né? Para que haja mantimento na casa. O dízimo era entregue na mão da tribo de Levi, que não tinha dado terra, que cuidava dos rituais do templo, e por isso ele recebia 10% cada um. Por quê? Quem cuida das coisas de Deus... eu vou falar, hein, Tete? Presta atenção. Esse você vai pegar. Fala aí. Todas as 11 tribos receberam um pedaço de terra, menos a tribo de Levi. E cada tribo tinha que dar a taxa de 10% do que colhia para sustentar a tribo de Levi, tá bom? Beleza. São 12 tribos. Desculpa, são 11 tribos com terra. Beleza? Cada uma tinha 90% do que colhia. Tá bom? Cada tribo ficava com 90% do que colhia. A tribo que trabalhava para Deus tinha 110% do que todo mundo colhia. Porque se eram 11 tribos dando 10% para a tribo de Levi, eles ficavam com 110% do todo. Ele ficava com mais que as outras. Mas aí ele tinha que dar 10% também, né? Não, a tribo de Levi não tinha como 10%, ele dava 10% para ele mesmo. Ah, entendi. Quando a gente se prostra e a gente se expõe a fazer as coisas para Deus, a nossa recompensa é muito maior do que quem trabalha, do que quem lavra a terra e retira as coisas do solo. A mesma coisa de quando você se expõe a mergulhar fundo e ir com ele, chamar ele no nosso barco, os peixes sobram para todo mundo, é isso? É isso, nós falamos isso ontem no céu. Só que teve um caso que eu quero contar para vocês que é o seguinte, para tranquilizar vocês para onde vai o dinheiro de vocês, tá bom? Um homem chamado Ananias tinha uma mulher chamada Safira e eles venderam uma propriedade. E eles retiveram parte do preço, sabendo também a mulher. Ananias e Safira sabiam que eles venderam a propriedade e que tiraram um pouquinho, reservaram um pouquinho desse dinheiro para eles. Levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Depositou aonde? Aos pés dos apóstolos. Homem, né? E disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retirasse parte do preço da herdade, da propriedade? Por que Satanás encheu seu coração que fez você tirar o dinheiro e dar menos do que você se propôs para o Espírito Santo? Você guardando a terra não ficava para você? E vendida não estava em seu poder? Tipo assim, o dinheiro não era todo seu? Por que você falou que ia vender, falou que ia dar o dinheiro e não deu? Não mentisse aos homens, mas mentisse a Deus. Porque quando você coloca dinheiro no pé do profeta, no pé do apóstolo, no pé do pastor, no pé do homem, quem busca o dinheiro é Deus. E quando você faz um voto, quando você se entrega, quando você se dispõe a oferecer um dinheiro,
o seu recurso em santificação, em holocausto, quem busca esse dinheiro, quem retira esse dinheiro de lá é Deus. Ninguém sabia quanto que esse terreno valia, nem quanto que eles se dispuseram a colocar nos pés dos apóstolos. Mas o Espírito Santo sabia. E sabe o que aconteceu com Ananias? Morreu. Fala até. Isso que o Thales está falando é poderoso. Porque há uns 3, 4 meses atrás, eu tive essa dúvida e conversei com o Thales. E o Thales foi no seminário e fez uma pergunta ao mestre lá, ao qual ele estuda, né? Pessoalmente. Pessoalmente, ele fez a pergunta para ele. Se ele primiciava diretamente na mão do profeta, né? Do pastor, ou se colocaria no... É ofilácio que chama, né? Gafilácio, né? Gafilácio. Aí gasofilácio. Aí ele foi me respondeu, ele falou, tanto faz, tanto na mão do profeta ou no galofilácio. Aí eu comecei a primiciar diretamente na mão do profeta e as portas abrem assim grandiosamente. A gente não tem capacidade de ver o tanto que Deus trabalha na vida da gente. É isso. Top, viu? Só quem conhece esse menino aí, ó. Quem viveu com ele, a infância, Tati tá aqui comigo. Só quem conhece ele, quem viveu ele na infância, quem viu o que esse menino cresceu, como esse menino cresceu, na escassez, no medo da falta das coisas, e hoje prospera, e hoje transborda para outras pessoas, só quem viu consegue entender milagre. É verdade. Versículo, ó. Nem sei mais onde eu tô. 2 Crônicas 20, versículo 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Quem crê em Deus está seguro. Amém? Todo mundo entende isso? Amém. Crede nos seus profetas e prosperareis. Não gosta? Rasga. Aqui não dá porque é online. Mas não gosta, rasga. Mas é o que a Bíblia fala. Crê em Deus e estará seguro. Crê nos profetas e prosperarei. De novo, não é o profeta que vai fazer conta do seu dinheiro, mas quando você oferta, é Deus que busca o seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro, mas ele mostra, ali ele te mostra, ali você demonstra que o dinheiro não te domina. Abraão chegou para sacrificar Isaac. Deus queria Isaac? Deus queria Abraão. Não, Deus queria Abraão. Porque Deus não precisa das coisas. Uma ovelha para ele mesmo. Abraão falou com Isaac assim, ó, meu filho, uma ovelha para si, Deus proverá. Ele não precisa que a gente leve. Mas quando você leva, ele entende que você valoriza mais ao princípio do que ao seu recurso. Fala, Teco, vou finalizar com uma coisa aqui, uma frase. Só vai pedir aquilo que mais... Tá fechado, sem som, velho. Não, tá saindo sem som. Agora? Mesmo. Tá saindo? Agora sim. Deus só vai pedir pra gente aquilo que está dentro do mais profundo do nosso coração, aquilo que vai servir para ele como Deus só vai pedir pra gente o que está dentro do mais profundo do nosso coração. Tá baixinho, primo. Vai pedir aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que para ele, que para nós é sacrifício, entendeu? Ele se agrada disso. A Bíblia fala, não se apresente diante de seu Deus de mãos vazias. É ação de graça. É uma oferta de ação de graça. E quando a gente tem a condição, Thales, mas eu vou ofertar ação de graça, o que eu quero? Eu quero uma bicicleta. Por que eu vou ofertar um carro? Não. Vende o carro, compra a bicicleta. Seu problema está resolvido. É proporcionalidade. Mas também não vou dar 50 centavos para falar que eu estou oferecendo em prol de alguma coisa. Muito maior. Tem gente que R$50 vale mais do que para outros. E não é valor que a gente está falando. É coração. É a intenção do coração, é voto. Mas, Thales, você está falando comigo de... Quando eu dou alguma coisa para Deus, eu vou dar alguma coisa para Deus me devolver outra coisa? Vou fazer essa barganha com Deus? Vou trocar com Deus isso? Isso chama barganha. Tecnicamente chama apotropismo. Quando a gente dá alguma coisa para Deus para poder receber alguma coisa em troca. É o que a gente mais vê acontecer aí no mundo. Mas são princípios. Sabe por que aquela oferta daquela igreja maluca lá dá certo? Muita gente prospera, muitas coisas acontecem lá, porque são princípios. Por mais que não tenha, ou eu não creio que tenha fundamento, por mais que eu não creio que tenha essência natural, verdade naquilo. Mas são princípios. Corrobora até o que pessoas fazem para o inferno, né? De dar oferendas e ofertas quando eles querem. Ô, Tati, mas o estágio do diabo foi aonde?
Onde que Lúcia aprendeu? Onde que os espíritos caídos aprendeu a fazer as coisas? No Éden. Nós falamos, quem fez, gente? Guardada a palavra, tá? Eu sei que é pejorativo, mas só pra gente entender e ficar curioso. Quem fez a primeira macumba no mundo? Eu sei. Caim, Abel e Caim. Caim não levou comida diante de Deus? Não ofereceu alimento diante da divindade? Sim. O diabo só pega as coisas do céu e retorna pro lado dele. E a gente acha que as coisas estão acontecendo. Não, isso é de Deus, isso é do diabo. O diabo não cria nada, não. Todas as coisas que foram criadas por Deus. Nós estávamos falando sobre isso domingo, né, primo? Sobre... Gente, eu vou fazer essa barganha com Deus. Vou acabar falando isso. Eu vou fazer barganha com Deus. Se isso é barganha, isso não é princípio. Eu quero te perguntar uma coisa. Quando o homem saiu do Éden, ele se afastou de Deus. Todo mundo sabe, todo mundo concorda, né? Sim. Deus teve que ir ao Éden e perguntar: de onde você está? Dentro de você mesmo, que eu já não consigo te achar. Eu já não comunico mais com o seu espírito. E o homem só voltou a ter relacionamento com Deus através de quê? De sacrifício. De sacrifício. Jesus é Deus? Quem ofereceu o sacrifício? Quem deu o filho? Foi Deus que deu o filho. Deus. O filho é Deus. O filho de Cristo é Deus. Jesus é Deus. Você não concorda? Deus deu o sacrifício. Que era ele mesmo. Para ele mesmo. Se eu estou pagando uma coisa que vai voltar para mim, não precisa pagar, é só eu cancelar a dívida. Princípio. Uma palavra que está acima do nome. O que muda de uma barganha para um sacrifício é a intenção do seu coração. Se você tem uma intenção no coração de prosperar financeiramente, para que o reino seja expandido, para que as pessoas olhem para você e falem assim: é tão próspero que não tem jeito. Foi Deus que fez isso por ela. Amém. Pode ter certeza, Deus te prospera. Deus vai te prosperar. Amém. Amém? Fica essa chamada aí, galera, porque fala muito forte no meu coração. E a gente está falando tanto disso. Ontem eu acordei de manhã com uma mensagenzinha no meu e-mail de alguém que comprou o discipulado. E eu abri o WhatsApp, tinha mensagem dessa mesma pessoa falando assim: cara, estou assistindo e foi transformador, estou impactada. Hoje eu acordo de manhã, acordei mais cedo, mas no decorrer da manhã, outra mensagem: a Jamile começou, a gente comprou o discipulado de novo. Oferta. Isso é honrar quem te alimenta. E o sacrifício vai, e a oferta vai. Para onde você recebe alimento? Para onde seu coração determina em te abençoar. Crê no Senhor, seu Deus, estará seguro. Crê nos seus profetas e será próspero.